Vamos à entrevista de hoje agora. A reação ao racismo não é novidade para o movimento negro brasileiro, que resiste desde sempre às diferentes formas em que ele se manifesta. Uma delas é na ação policial. Pois é, sobre isso eu conversei hoje com Cida Bento, doutora em Psicologia Social e diretora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Ela também me explicou como os brancos podem se engajar no esforço para superar as desigualdades. Professora doutora Maria Aparecida Silva Bento, seja muito bem-vinda ao Jornal da Tarde, obrigado por conversar com a gente. Começo lhe perguntando o seguinte, professora, do ponto de vista das relações de segurança pública, qual é a diferença do racismo que nós temos nos Estados Unidos e que fez toda esta mobilização e do que existe aqui no Brasil? Entendo eu que você tem violência racial muito pesada lá e aqui. E se você quiser saber dos movimentos negros mais fortes que surgiram, eles surgiram a partir de assassinatos de jovens negros. Então você tem a mesma violência e independente da estrutura das polícias, o racismo, ele como que dirige a violência contra a criança negra e a juventude negra, principalmente os meninos negros. Você tem mesmo um alvo que, diante de qualquer pretexto, vai ser abatido. Do ponto de vista da segurança pública, que tipo de ações ou mudanças são necessárias para que, enfim, tudo isso que a gente já falou agora não se repita? Eu entendo que, primeiro, a polícia tem que compreender o cenário que a gente vive e tem que compreender que tem uma ação racista aí. Porque tem toda aquela justificativa de que bandido bom é bandido morto e é só aquele que está na favela, quando a gente vê que o bandido está espalhado, inclusive em lugares de elite. Então, como é que você começa a discutir o racismo da polícia e ajudá-la a avançar nisso? O segundo ponto que eu acho é você ter um judiciário que funcione, uma corregedoria que funcione, que possibilite as pessoas compreender que o racismo, o assassinato de jovens negros, o genocídio, vai ser punido sim, vai ser punido. Não cabe premiar e policiais serem promovidos, serem homenageados porque mataram jovens negros. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem um dado, quando a gente fala sobre as mortes negras, às vezes a gente esquece a morte também dos policiais. Segundo esses dados, 37% das polícias é formada por negros, e isso é uma autodeclaração que às vezes embranquece um pouco a pesquisa, né? Só que quando se leva em consideração a morte de policiais em serviço, os negros são 51% das vítimas, portanto os negros fardados morrem mais do que os brancos. Então, isso expõe a forma como os negros estão vitimizados no sentido de serem alvo, né, desta violência estrutural, inclusive dentro da corporação, né? Sim. E eu tenho muita preocupação com este dado, porque ele também explicita que tem um conflito que não para de crescer. Não para de morrer jovens negros na periferia, não para de morrer policiais. Então, tem alguma coisa muito errada na estrutura das relações da polícia com a sociedade, né? Esse crescente armamento que me preocupa muito da população, nessa liberação da utilização de armas, porque vai levando para um cenário onde se faz a justiça com as próprias mãos, né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande hoje de olhar o aumento de mortes de policiais, porque ela é um dado, são famílias também que estão perdendo os seus maridos, mulheres, enfim, os seus cônjuges, os pais.
Mas, acima de tudo, você tem uma sociedade que está explicitando que a violência não para de crescer. Aqui no Brasil, a gente tem essa situação de uma morte de um jovem negro a cada 23 minutos. Exatamente. O movimento negro, as instâncias de direitos humanos, cientistas sociais, cientistas políticos, pesquisadores, vêm há muito tempo dizendo que isso pode ser classificado como um genocídio da população negra, uma palavra que parece um pouco forte para quem não vive essa realidade. Por que que aqui não há o espanto? O que nos falta para reagirmos a essa situação? Não é que não há o espanto, é que ele não é visibilizado. A presença do movimento negro é tão grande no país inteiro e ela é muito forte mesmo, mas você raramente tem a chance que a gente começa a ver atualmente de negros poderem ir dizer em programas jornalísticos, trazer os dados da situação que a gente vive. A gente tem mobilização o tempo inteiro. E eu, para te dizer a verdade, tudo que eu vejo no país hoje, que cresce a presença negra hoje em diferentes instituições, nas universidades, enfim, na própria mídia começa a ampliar, tem a ver com uma pressão que o movimento negro faz há muito tempo. Então, às vezes alguém me pergunta, será que o problema não é do movimento negro brasileiro, porque o movimento negro dos Estados Unidos é muito mais potente? Eu digo, até pode ser, mas pode ser do branco brasileiro mais racista ou mais buscando mais invisibilizar o negro do que o branco norte-americano. Eu preciso olhar, no mínimo, para os dois lados. Você concorda? Sem dúvida. E aí a senhora me dá uma chance de fazer essa pergunta do meu ponto de vista branco. Como é que o enfrentamento a esta situação de racismo pode ser feita de mãos dadas? Tem coisas muito interessantes que são possíveis de fazer pelas diferentes instituições e que vão incidir na violência também. Porque você vai convir comigo, se você amplia o espaço de trabalho, se você cria condições para as pessoas poderem estudar, poderem ter saúde, serviço de saúde, se você faz produtos que contemplam também a população negra, se os serviços da sua empresa prestam atenção cuidam dessa população também, você tem uma população muito mais fortalecida para usufruir daquilo que as instituições deveriam oferecer para todo brasileiro. Então, eu efetivamente faço isso há mais de 20 anos e vejo mudanças e é junto mesmo. E é junto, é no cotidiano, é dentro das instituições. Professora Cida Bento, muito obrigado. A gente torce e trabalha para que a gente consiga chegar nesse lugar de consenso e superação de todos esses problemas. Uma ótima tarde para a senhora. Muito carinho, muito obrigada a você, querido. Muito obrigada.